Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: como foi a infância de Jesus? Alguém saberia dizer como foi a infância de Jesus? Mas antes que eu comece o assunto, deixe o seu like, dá um toque aí no joinha, compartilhe esse tema, se inscreva para estar recebendo mais vídeos, pelo menos um vídeo todos os dias e um tema diferente. Vamos lá, de forma resumida, bora? Pergunta: o que aconteceu durante a infância de Jesus? O que aconteceu na infância de Jesus? Como foi Jesus como criança? Bora, vamos saber? Além de Lucas 2, 41 a 52, a Bíblia não diz nada a respeito da juventude de Jesus. Então, a resposta, o começo dela pelo menos, está em São Lucas, nos Evangelhos, 2, 41 a 52. Leia lá de carreirinha, você volta o vídeo e dá uma confirmada. Fora esse texto, e outros textos que nós vamos estar lendo, mas observando este. No entanto, esse incidente nos ensina algumas coisas sobre a sua infância. Então, o que aconteceu em Lucas 2, 41 a 52, fala um pouco sobre isso. Então, ele nos mostra alguma coisa sobre a sua infância. Primeiro, ele era filho de pais muito devotos a seus rituais religiosos. Seguia à risca a Torá, como exigido pela fé do judaísmo. José e Maria faziam a sua peregrinação anual a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, pelo menos uma vez ao ano, eles teriam que, era exigido, era quase que era um mandamento, né? No sentido de que tinham que participar. Fazia parte dos rituais. Então, anualmente, eles iam para essa festa da Páscoa. Além disso, eles trouxeram seu filho de 12 anos para comemorar a sua primeira festa em preparação a seu Bar Mitzvah. É essa palavra mesmo, tá? É estranha para você, mas vai se acostumando. Então, era uma preparação para uma criança na faixa de 12, 13 anos. Então, passando dessa idade, dessa faixa etária, eles teriam um batismo, uma forma de batizar a criança. Então, o judeu, ele tem isso, tá? Usar o gorrinho, o quipazinho, bonitinho, algumas coisinhas que são colocadas já em suas roupas, significando uma passagem. Beleza? Então, vamos lá. Quando os meninos judeus comemoram essa idade, ou estão dentro dessa idade, para uma fase, entre aspas, fecha aspas, adulta, aqui vemos um típico menino de uma família típica da época, como os outros meninos também. Jesus não era diferente dos outros meninos. Brincava, comia, dormia, ia ao banheirinho, tomava seu banho, sim. Participava das festas e comemorações, era obediente, estava sempre em obediência, temente, um menino diferente. Sim, claro, mas igual aos demais, com as necessidades dos demais, beleza? Então, ok. Vemos também nessa história que a permanência de Jesus no templo não era nem maliciosa e nem desobediente, mas um resultado natural de saber que tinha a tarefa de cuidar dos interesses do Pai. Você estava falando não do seu pai, José, mas do Pai eterno. Então, de vez em quando ele ia ao templo no sentido de trazer uma palavra de Deus para o judeu, para o religioso da época. Vamos lá? Então, o que acontecia? Havia, naquele momento, em que ele estava vivendo nos seus 12, 13 anos, ele tinha, assim, uma habilidade extraordinária. Ele estava vivendo um momento de mudança e transformação que, a partir daí, apesar ainda de não ser o seu ministério completo, para valer, integral, mas ele já estava exercendo. Mesmo com jovenzinho, ele tinha os seus exercícios com relação à lei e às coisas de Deus, cumprindo e fazendo cumprir toda a Torá, todo o Pentateuco. Vamos lá. Enquanto em sua escuta e perguntas aos anciãos, mostrava absolutamente respeito, assumindo um papel de um estudante, assim como era apropriado à criança da sua época. Então ele tinha muita atenção a essas coisas religiosas, as coisas de Deus, as leis
de Moisés, etc. e tal, tá bom? Porque se ele veio para cumprir, se fazer cumprir, então era necessário essa dedicação, tá bom? Nessa ocasião, o seu batismo aos 30 anos, ele se fez cumprir, batizou-se, tá? Aos 30 anos. Tudo o que sabemos da juventude de Jesus foi que ele deixou Jerusalém e voltou para Nazaré com seus pais, e era-lhes obediente. Lucas 2, 51. Importante você olhar depois, volta o vídeo e dá uma conferida. Ele cumpriu o seu dever para com seus pais terrenos em submissão ao 5º mandamento. Lógico, eles viviam o Pentateuco, eles viviam os mandamentos, eles viviam a Torá. Uma parte dessa essencial e perfeita obediência à lei de Moisés é que Jesus executou em nosso favor. Além disso, sabemos que apenas Jesus ia crescer em sabedoria, estatura, estrutura, graça, obediente diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Importante você ler essa passagem direitinho, de carreirinha, ok? Para você entender melhor, para não ficar dúvida. Evidentemente, Deus foi quem determinou que isso tudo acontecesse. E precisamos saber. Alguns escritos extrabíblicos que contêm história da juventude de Jesus. O Evangelho de Tomé, por exemplo, né? Dos apócrifos, literaturas judaicas, tá ok? Mas se nós formos olhar dentro do canon, dentro da Bíblia, de 66 livros, etc e tal, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou passando para vocês. Não estou trazendo aqui nada extra bíblico, nada apócrifo, nada deuterocanônico, tá? Então, por enquanto, é só dentro do canon mesmo. Então, vamos lá. Então, evidentemente, Deus operou milagres na vida dele, através da vida dele, no momento em que ele começou a ser, já depois dos 30 anos, depois do batismo, na sua missão de forma integral. Então vamos ler. Alguns escritos extrabíblicos traz alguma coisa relacionada à juventude, mas fora isso, nada. Entretanto, como já sabemos, essas coisas históricas são verdadeiras e confiáveis. Sabemos que tudo que aconteceu com a vida de Jesus dentro desse período que é extrabíblico ficou dentro do canon. O que vem extrabíblico são histórias, são relatos. Tranquilo? Então vamos lá. Então, o que a gente sabe é que ele ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vamos lá. Entretanto, não temos como saber se essas histórias são verdadeiras e confiáveis, no sentido de extrabíblicos. Livros, literaturas, tudo que for fora do canon ou canone, não podemos ficar falando e confirmando, tá bom? Então vamos lá. Deus escolheu não nos dizer muito sobre a infância de Jesus, por isso temos que confiar na sua decisão de nos informar de tudo o que precisamos saber. E eu creio que já é o suficiente. O mais importante é que você confie nele. O mais importante não é Jesus nascer todo ano no Natal. Igual algumas religiões e alguns povos praticam isso. Creio que Jesus nasce todo fim de ano. Ele nunca amadurece, ele nunca vira homem. Então aqui, o mais importante aqui não é, entre aspas, abre aspas e fecha as aspas, não é o nascimento de Jesus, mas a missão para que veio sua morte e ressurreição. O cristianismo que não tem morte e ressurreição não é o cristianismo bíblico. Então que você fique bem atento a isso. Então qual é o mais importante? O começo ou o fim? Qual o mais importante? Bom, dentro de nosso contexto de fé, o mais importante é o fim. Porque o final foi ele dando, entregando a sua própria vida, morrendo no nosso lugar, levando nosso pecado, nos purificando de todo mal, nos livrando da condenação eterna, ressuscitando no terceiro dia. E está vivo, vivíssimo. Não é religioso, não pregou religião, não deixou religião, não formou religião. Não. Ele é vivo. E vivo está. Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a nossa comunicação não precisa de intermediário. Só você e Ele. Não precisamos de intermediários. Só precisamos dele na nossa vida.
Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família.